E aí, pessoal? Eu sou o Conversa. As pessoas normalmente me conhecem pela página lá do Twitter. E quem me conhece lá sabe que é muito fácil me agradar com relação ao anime. Na verdade, é praticamente impossível não gostar de um anime. Porque pra mim tanto faz, desde que o anime consiga te entreter minimamente, tanto faz se tem conveniência de roteiro ou não, tanto faz se ele é muito ou bem escrito. Desde que ele consiga te entreter, que ele faça você chegar até o final, pra mim está ótimo. Então é muito difícil eu achar um anime muito ruim, ou ruim até. Só que esse anime... Ai, meu Deus. Esse anime é a pior coisa que eu já vi na minha vida. Esse anime é tão ruim, mas tão ruim, que eu acho que eu fiquei um mês sem conseguir assistir anime de tão horrível que eu achei essa obra. Esse anime, ele é tão ruim, mas tão ruim, que chegou um momento enquanto eu estava assistindo esse anime, lá pela metade, que eu comecei a perguntar se o autor estava realmente escrevendo a sério e se ele não estava de sacanagem. Porque não é possível que alguém escreveu essa obra a sério. Não é possível que o ser humano escreveu isso. Bom, vamos falar sobre Ozama Game, ou Jogo do Rei. Ozama Game fala sobre Kanazawa Nobuaki. Ele é um garoto que já tem algum tempo que é bem retido, ele não fala com seus colegas de classe, ele tem certo problema em se relacionar com as pessoas. Pelo jeito, ele carrega um certo trauma do seu colégio passado. Só que devido ao festival de esporte que vai ter, ele começou então a se relacionar com as pessoas, ele começou a finalmente se abrir para elas. Bem, parecia que finalmente estava tudo indo muito bem. Bom, realmente, parecia só. Porque de repente uma mensagem de alguma pessoa se intitulada Rei começou a fazer desafios para seus colegas e alunos. Esses desafios sempre continham uma coisa do tipo: se você não fizer algo até o dia de hoje você vai morrer. Em 24 horas, no caso, você vai morrer. Ou coisa do tipo. As pessoas achavam que era spam e simplesmente ignoravam, mas o próprio Nobuaki acreditava fielmente nisso. E ele entendia que a partir daquele momento começou um jogo mortal, o Jogo do Rei. A conversa, o que diachos é Jogo do Rei? Eu ainda não entendi o que é isso. Bem, o Jogo do Rei, ele é muito parecido, ele é tipo a versão japonesa do Mestre Mandou aqui do Brasil. É basicamente isso. Tem o rei, né, normalmente é tirado pelo palitinho, e basicamente você tem que obedecer às ordens do rei, seja lá qual for a ordem, né? Se você não obedecer a ordem, não conseguir, você cumpre uma punição, né? Basicamente, o Ozama Game trata isso. As mensagens de texto são as mensagens do rei, e esse rei, entre aspas, pede com que esses estudantes dessa escola resolvam desafios, normalmente super, mega, hiper convenientes, podemos dizer. Por exemplo, tal aluno deve fazer sexo com outro aluno. Se ele não fizer em 24 horas, ele vai morrer. Os dois vão morrer. Entendeu? Então, é basicamente isso. Por sinal, várias vezes isso acontece nessa obra. Mas vamos lá. Então se trata basicamente disso. Esses jovens tentando... O anime se trata basicamente sobre isso. No final, trata de sobreviver só um nesse jogo esse jogo do rei. Apenas um pode sobrar. Só pode sobrar apenas um vencedor. E esse único vencedor será esse sobrevivente. Bem, essa é mais ou menos a sinopse de Ozama Game. Mas então, como é os episódios que seguem, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos começar aqui. Ozama Game é totalmente conveniente o roteiro. Porque vamos lá. Todos os desafios normalmente são aqueles desafios
como falei antigamente, ou envolvendo sexo, até mesmo traição, né? Tem dois jovens que estão namorados, aí o jogo manda a pessoa que está namorando se envolver com outra. Se para simplesmente ocorrer uma briga entre as pessoas da classe, e elas ficarem desesperadas lá do jogo, principalmente quando as mortes começam a acontecer, elas começam a ficar desesperadas, e cada vez cumprir os desafios, e as pessoas começam a morrer, ou se suicidarem e tal. Então é um anime com um tema muito pesado. Inclusive as mortes desse anime tem muito gore, né? Tem muita gente explodindo simplesmente do nada, ou coisa do tipo. Um anime que apela muito para esse lado de terror psicológico, de mortes extremamente surreais, para você comprar a ideia do jogo. Só que então, para que não fique muito difícil de vocês entenderem, até porque seria basicamente o resumir o anime, eu vou contar apenas certos eventos da história para vocês entenderem o quão patético, absurdo de ruim é esse anime. Vamos lá. Vamos primeiramente falar do protagonista, o grande protagonista dessa história, Nobuaki. O herói que vai levar a todo mundo à vitória, né? Vamos lá. Ao decorrer da história, aprendemos que ele já participou desse Osama Game, ele foi o sobrevivente. É por isso que no início da história ele não queria se envolver com as outras pessoas, porque ele ainda estava meio traumatizado com isso. E bem, conforme a gente vai descobrindo sobre a história do jogo, como a gente vai vendo as pessoas morrendo e tal, a gente vê aquelas pessoas, né? As pessoas que estão próximas dos protagonistas e as pessoas que não estão, né? É bem normal nesse tipo de Battle Royale, podemos dizer. E a gente já sabe meio que as pessoas que não estão perto dos protagonistas provavelmente vão morrer. E as que estão perto dele provavelmente vão sobreviver por mais tempo. Vamos lá. Tem um evento que basicamente é assim. Um amigo do protagonista, o qual eu não me lembro o nome agora, ele não conseguiu completar um desafio e basicamente apareceu que ele ia se suicidar até meia-noite. Bote isso na mente. Então, qual é a ideia do grandioso Nobuaki? Bom, ele vai se matar meia-noite. Então, como podemos evitar com que ele se mate meia-noite? Todo mundo, nós aqui do nosso grupinho aqui de amigos, vai dormir na casa dele. Quando der meia-noite, nós vamos evitar com que ele se mate. Simples. Se a ordem não foi evitada, não tem como ele se matar, e assim a gente consegue deixar ele vivo. Até uma ideia genuinamente ok, né? Bom, não tem como ele se matar se todo mundo tiver que segurar ele e não deixar. Ok, genuíno, vamos lá. Chegou o episódio. Deu meia-noite lá pro moleque, eles esperam na casa do moleque até da meia-noite. Aí quando dá meia-noite, o moleque, não aconteceu nada, eu tô bem. Aí eles começam a comemorar, uhul, conseguimos, ele não se matou. Aí o moleque, né, que é de básico, ele falou assim, pronto, não aconteceu nada, mas espera aí rapidinho que eu vou aqui na sala ao lado e volto. Sim, o moleque que ia, né, de Vasco, literalmente disse, quando deu meia-noite, depois que eles comemoraram e tal, eu vou aqui na cozinha pegar um copo de água e volto. O que vocês acham que ele ia fazer? O que vocês acham que o moleque ia fazer? Sim, e eles deixaram. Aí você já sabe o que aconteceu, né? É esse nível o quanto esse anime é patético. E isso só foi um evento que eu disse. Mas vamos lá, vamos contar outro, né? Vamos contar outro. Bom, nesse anime tem uma vilã. Essa vilã, por sinal, se chama Natsu Honda. Ela é irmã da namoradinha do protagonista, Chiemi Honda. E basicamente essa Natsu, ela é tipo aquelas... nós descobrimos na história que ela também participou desse Battle Royale.
E, bem, só que diferente do protagonista que participou sobrevivendo sem fazer mal a ninguém, ela participou acabando com todo mundo, entendeu? E aí, quando ela descobre que ela tá participando de novo desse Osama Game, ela enlouquece. Ela que era, tipo assim, ela era a mais famosinha, as pessoas conheciam ela como a garota honrosa da classe. Ela se transformou no diabo. Ela começou a matar todo mundo, ela começou a usar todo mundo, ela começou a fazer mal pra todo mundo, manipular as pessoas. Mano, ela tava fazendo caos no anime. Fazendo um negócio absurdo. E aí, basicamente, meu Deus do céu. Só que você sabe como é esse tipo de obra, né? O protagonista os personagens queriam perdoar ela pelos atos dela. Só que quando eu disse que ela literalmente participou na matança de todo mundo, tô dizendo que ela participou de matança de todo mundo e eles queriam perdoar essa pessoa. Ok. Não é uma ideia muito boa, mas vamos lá, né? Vou lembrar pra vocês que por mais que eles sejam amigos e tal, no final só sobrevive um. Então tem que ter estratégia. E essa vilã desse anime que, como eu falei, é o pior vilão que eu já vi na história, ela tava fazendo uma matança geral. Então, obviamente, eles tinham que se juntar e acabar com ela, certo? Bem, eles só foram decidir fazer isso lá pro final do anime, quando ela já tinha levado praticamente todo mundo. Isso aqui é patético. E, bom, e acaba não adiantando nada. Por exemplo, teve uma atividade, eu não vou resumir essa atividade toda, mas envolvia, eles se juntaram para acabar com essa Natsu. Inclusive a melhor amiga dela, porque a melhor amiga dela tinha percebido que a Natsu tinha uma melhor amiga, baba-ovo dela. Também tinha percebido que a Natsu tinha mudado totalmente, tinha virado outra pessoa. Basicamente, elas estavam conseguindo ver votos positivos e negativos. Se não lembra disso, se você quebrasse os dedos de uma determinada mão, você ganhava um voto positivo para roubar outra e você podia jogar esse voto para outra pessoa perder. Se você quebrasse o dedo da sua outra mão, você, obviamente, era um voto que você ganhava para poder anular o outro voto. Resumo isso. E todo mundo pegou esses votos e jogou na vilã, na Natsu. Legal. Aí chegou a melhor amiga, o voto decisivo dela. O voto decisivo, positivo ou negativo dela, obviamente iria levar a Natsu embora ou salvá-la. A Natsu começa a fazer aquele showzinho, manipulando, né? Ai, pra você me salvar, que você é minha melhor amiga. Mesmo depois da Natsu ter feito um bocado de merda com ela. E a melhor amiga, não, vou eliminar ela e tal. Só que aí, quando a Natsu começou a fazer esse showzinho, a melhor amiga dela começou a chorar. Ai, que eu te amo, por mais que você tenha feito errado. Adivinha o que a Natsu fez? A Natsu pegou uma pedra, começou a quebrar todos os dedos da mão da melhor amiga dela pra conseguir salvar. E ninguém que estava ao redor fez nada. Nem a melhor amiga tirou a mão, nada. Só pra conseguir salvar a Natsu. Ai, meu Deus do céu. Bom, isso não chega nem tão perto das coisas horríveis que esse anime tem. Vamos lá. Uma parte desse anime que é tão ridícula, mas tão ridícula, que até virou meme por um tempo na comunidade de otaku. Eu não vou resumir tudo, mas vamos lá. Uma personagem chamada Ria, de cabelo branco e tal. Ela sempre foi uma personagem, assim como o protagonista no início, que não falava com ninguém. Totalmente suspeito, né? Totalmente suspeito. E obviamente ela já tinha conhecimento sobre o Osama Game. E ela estava pesquisando sobre o Osama Game. E, por sinal, a pesquisa dela até ajudou a descobrir sobre esse jogo do rei, um pouco sobre a história. Que por sinal é horrível. E basicamente, quando ela estava fazendo isso, ela começou a queimar
queimar, sabe, gente? Pegar fogo todo o corpo dela. E aí você fala, pô, ela começou a pegar fogo, né? Ela tava digitando no computador, ela vai parar, né? Tipo, ela tá pegando fogo. Você acredita que ela, tipo assim, ela tava carbonizando e ela continuou digitando no computador? Ela continuou digitando no computador, falando com o protagonista como se não fosse nada. E não só isso, do nada ela simplesmente jogou da ponte. E quando começou a cair lá embaixo, aí sim a roupa dela começou a desintegrar. Cara. Como é que eu não dropei isso aqui, velho? Pelo amor de Deus. Como é que eu não dropei esse anime? Bom, eu acho que tava tão ruim que simplesmente eu queria ver o quão absurdo ficaria. E acredite, piorou. Eu vou pular já pro final, porque, cara, só de falar desse ninja tá me dando ódio, velho. Porque eu tô lembrando de umas coisas aqui que não dá, velho. Não dá. Vamos lá, pulando pro final. Chegando no final, a gente descobre um pouco mais sobre o Jogo do Rei. Descobrimos basicamente que o Jogo do Rei, sim, olhe a lore dessa merda. O Jogo do Rei é um vírus, sabe? Vírus assim, na vida real, que do nada virou parece um vírus hipnótico que atacou uma vila há algum tempo no Japão e que basicamente fazia as pessoas acreditarem que tinha uma doença. E por elas acreditarem que tinha uma doença, tipo assim, elas acreditavam que iam se carbonizar, que se carbonizavam. Eu não tô brincando. É tipo um vírus hipnótico. E esse vírus hipnótico virou um vírus de celular. Quando você fala ele virou um vírus de celular. Sim, eu não estou brincando. Ele virou um vírus de celular e basicamente começou a atacar os jovens, os estudantes. E é isso. É essa lore de Osama Game. E basicamente, resumindo aqui pra vocês, chega no final, os que conseguiram sobreviver até o final chegam lá numa montanha. Aí basicamente tá lá a vilã, tá lá o protagonista, tá outra mulher que gosta do protagonista. Eu vou te dizer, acho que umas 3, 4 personagens femininas se apaixonaram pelo protagonista. Porque eu não sei, ele é simplesmente o pior protagonista que eu já vi na minha vida. Mas vamos lá. Chega no final e a vilã, por sinal, a Natsu tá, mano, acabando com todo mundo. Tem um molequinho lá que, ela literalmente pega uma motosserra e decepa a perna dele. Porque era um jogo do Osama Game que tinha que fazer uma boneca viva com um membro de cada pessoa que sobrou. E eu não tô brincando, foi o jogo final. O jogo final do Osama Game foi isso. O vencedor tinha que cortar um membro de cada um e fazer uma boneca viva. O torso, os braços, as pernas, a cabeça. É por isso que eu digo que saber esse anime brinca com gore, ama gore, e como fazer essa coisa de que coisa pesada, meu Deus. Sim. Bom, basicamente chegou nessa disputa final e a vilã tava tentando atacar o protagonista. Só que aí a namoradinha do protagonista, outra namoradinha no caso, a tal da Riona, ela basicamente pega uma motosserra que tava lá no chão, que foi, tipo assim, a vilã simplesmente do nada jogou a motosserra no chão. E ela, tipo assim, ela tinha acabado ela era a única arma que tinha lá disponível. Dane-se, né? Que ela tinha contra eles, ela foi e jogou a arma no chão e dane-se. Aí pegou a Riona e plau na vilã, nas costas da vilã. Pronto, acabou, né? Acabou o problema deles. E eles tinham ganhado da vilã, eles só tinham que decidir o que fazer com relação ao Jogo do Rei. Tá. Parecia que tava tudo bem. Aí, velho, corta pra aparecer na vilã se movendo. Não, na hora que ela mostrou a vilã se movendo assim no chão, cara, eu fiquei em estado de choque, velho, de tão horrível que é essa merda. A vilã se levanta assim, lembre-se, a menina tinha cortado a coluna dela, ela se levanta com uma serra elétrica,
com uma serra elétrica até o osso da costa. Ela conseguiu se levantar, pegou uma serra, sabe qual é o peso de uma serra elétrica? Com as costas toda cortada e cortou a garganta do protagonista com a serra elétrica. Aí os dois caem. Aí basicamente as últimas palavras da vilã foram: já que ela não vai ficar com você, já que eu não vou ficar com você, ninguém vai ficar. Sim, é a vilã que odiou o protagonista do início ao fim, era apaixonada nele. Cara, esse anime é patético. Aí ele morre, né, obviamente. Aí a mostra, mano, não. Olha o pé aqui vindo. A mostra, o céu, né, os personagens de Osama Game indo pro céu. Pra mim já não tinha muito sentido, porque bem, né, velho, é um bando de arrombado que ficou egoísta, que quando tava perto da morte, começou todo mundo a tentar fuder um ao outro e dane-se. Ferrar um ou outro, acabar com a vida de um ou outro, e eles foram pro céu, dane-se, né? Bom, tanto faz. Apareceu no céu e tal. Aí, a justificativa foi falando tipo assim, eles foram todos manipulados pelo Osama Game, não foram culpa deles, entendeu? Aí adivinha quem estava no céu junto de todo mundo? Óbvio que a Nath estava lá. As palmas. Parabéns. Obviamente, a garota que literalmente cometeu 2 genocídios na obra, e óbvio que ela estava no céu junto de todo mundo. Uhul! Como ela é inocente, gente. Com tantas pessoas que ela matou durante a obra, que ela manipulou, que ela literalmente, mano, ela torturou. Dane-se, gente. Dane-se, ela foi manipulada pelo jogo do rei. Ela é uma pobrezinha, gente. Aí você pensa assim, conversa. Não é possível. Pelo menos acabou aí, né? Acabou o Osama Game. Né? Não tem como piorar depois daí. Tem. Se tem. Quem sobrou? Vamos dizer assim, a namoradinha número 4 do protagonista sobrou. A tal da Riona. Ela começou a chorar, blá 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 blá. Ela pegou o corpo do protagonista, levou pra praia. Eu tenho que lembrar vocês que o jogo do rei, eu vou falar aqui, o jogo do rei é um spoiler bem grande, é tipo uma doença. Então, tipo assim, é por isso que o jogo do rei sempre sobrevive, porque ele é um vírus e sempre o participante que sobra leva o vírus com ele pro lugar onde ele for. Então isso acaba passando para outra pessoa. Como estudante de colégio, ele acaba infectando os outros alunos e sempre acaba acontecendo o jogo do rei. Então, obviamente, se eles quisessem acabar com o jogo do rei, ninguém pode sobrar. Então, a Riona decide acabar com a própria vida. Adivinha o que ela faz? Ela começa a beijar o protagonista, praticamente com a cabeça, né, cortada, né? Obviamente a mulher cortou o pescoço de uma motosserra. Ela começa a beijar o corpo morto dele. Ela pega, começa a carregar o corpo dele pra junto dentro do mar e acaba com a própria vida dela, com o protagonista. Nossa, que sacrifício, meu Deus do céu. O melhor sacrifício da história dos animes. Obrigado, Riona. Obrigado por ter salvado o mundo do Osama Game. Aí você fala, agora sim, conversa. Agora sim terminou o Osama Game. Não é possível, não tem como piorar. Agora sim, não tem como piorar depois disso. Tem sim. Porque depois de todo esse lixo, depois de toda essa merda que é esse anime,
chega no final, mostra as cenas pós-créditos e adivinha, aparece um estudante. Quando ele abre o celular, o jogo do rei. Então, não adiantou nada. Tudo que vimos sobre a história, tudo que vimos não adiantou nada, porque basicamente não adiantou o sacrifício dela. É como se o jogo fosse... É impossível derrotar esse jogo, em geral. E é sobre esse jogo do rei. O jogo do rei sempre vai existir e sempre vai levar as pessoas junto dele. Cara, falando sério, não é possível, eu vejo até hoje, não é possível que alguém realmente escreveu essa história a sério. A história é patética. Um vírus que se torna um vírus de celular. Mano, como é que os personagens simplesmente ignoram totalmente as ações da vilã ao decorrer da história? Ela literalmente mata todo mundo, manipula todo mundo, tortura todo mundo e até, praticamente já até quase fim, eles simplesmente ignoram ela e tratam como uma coitada. Você, vamos conversar com ela pra ver se ela muda de ideia. Tá de brincadeira, velho. Uma imunda dessa e os caras não fazem nada. O protagonista é um palhaço, velho. Um paspalho total. Ele só vive chorando. Isso é um evento que... é muito... Eu me esqueci de contar aqui. Vamos lá. Sabe a primeira vez que o protagonista participou do Osama Game? Pois um amigo dele tinha que fazer sesgo com a namorada dele. E basicamente o protagonista estava nessa, né? Porque é o melhor amigo dele, ele não quer que o melhor amigo dele morra, mas ao mesmo tempo é a namorada dele. Cara, você tinha que ver a cena, velho. O protagonista, o amigo dele não queria fazer isso, né? Pegar a mulher dele, ele tava decidido a morrer, mas não fazer isso. O que ele faz? Ele desmaia o melhor amigo dele. Mano, e literalmente manda a namorada dele fazer coisas com o cara desacordado. Mano. E começa a chorar no outro quarto. Tipo, prende os dois e começa a chorar no outro quarto. Episódio de hoje. Brutal. Acabou pro beta. Cara, que merda é essa, cara? Que coisa é essa aí, velho? Na moral, não. É sério, essa obra é uma coisa muito... Uma piada, velho. Piada. Os personagens são os piores personagens que eu já vi na minha vida. Todos eles, tipo assim... tem aquele negócio... Assim, toda obra desse tipo tem, né? De Battle Royale. Como a humanidade é egoísta. Olha como os seres humanos são egoístas. Como eles fazem tudo para sobreviver quando sua própria vida está em risco. Uou, que originalidade, Osama Game. Bom... Cara, os caras não sabem pensar em absolutamente nada. Eles não vão pesquisar sobre... Eles não vão pesquisar... Só um ou outro vai pesquisar sobre o jogo para conseguir se salvar. A maioria fica chorando ou fazendo idiotices, fazendo maluquice para conseguir se salvar. Parece um rebanho de imbecil. Mano, cara, pelo amor de Deus, os caras literalmente não conseguem entender que tem uma pessoa literalmente matando todo mundo e dane-se pra eles, Dane-se, quem liga, né, velho? Quem liga que tem uma pessoa matando todo mundo, eles sabem. Não é questão de eles não sabem, não viram, eles sabem disso, ignoram. Normal, né? Bom, os personagens são patéticos, com motivações horríveis, meu Deus do céu. O protagonista é um lixo. Essa vilã é a pior vilã que eu já vi na história dos animes. Expliquei minimamente sobre a história pra vocês e eu acho que, cara, acredite, eu acho que só o suficiente que eu expliquei sobre a história desse anime, mano, você já consegue entender o quão lixo essa história é. Pra mim, a pior história também da história dos animes. Tudo que Osama Game tem de pior. A pior história, os piores personagens, tudo. Pior vilão. Horrível. Mano,
Na moral, por favor. Não é possível que esse autor escreveu isso aqui a sério. Ele fez brincando, ele fez assim, pô, eu vou escrever aqui a pior coisa que tem. Vou fazer um teste pra ver se as pessoas levam isso a sério. E pelo jeito levaram, porque virou anime. E o pior é que eu vi o Osama Game já faz algum tempo. Por isso eu não me lembro de algumas coisas. Mas fica aqui com as perguntas, né? Primeiro, por que diabos o vírus do Jogo do Rei só ataca estudante do ensino médio? Segundo, por que? Onde estão os adultos desse mundo? Onde eles foram? Ninguém percebe que um bando de estudante de uma sala só tá morrendo de vez. Ninguém percebe isso. E dane-se, tipo assim, todo mundo volta a viver sua vida. Ah, pô, nossos filhos estão tudo morrendo. Ah, dane-se, né? Forever. Terceiro, mano, esse protagonista o protagonista, velho, eu já cansei de falar mal desse cara. Mano, você pensa assim, você acabou de participar de um jogo mortal e basicamente sua sala inteira morreu por causa do celular. Mano, se fosse eu tinha jogado meu celular na casa do chapéu. Capaz de participar do Jogo do Rei, sobreviver. Mano, eu sei que eu pego, mano, jogo longe. Pra que eu vou querer eu sabendo que a mensagem chega pelo celular? Jogo longe, dane-se. Mas não, o cara literalmente pega e vou embora. Mano, saio da escola e vou morar nos Alpes. Mas não, o que o protagonista inteligente faz? É óbvio que ele vai pra escola de novo. E dane-se, né, velho? Dane-se. Qual é a chance disso voltar a acontecer? Ah, dane-se. Outra coisa, por que diabos o vírus, né, do Jogo do Rei tem, sei lá, tem consciência e tem interesse em ver estudantes transando e traindo um ao outro? Por quê? Por que diabos o vírus quer isso? Perguntas como essa eu acho que nunca serão respondidas. Mas bem, talvez, sei lá, fale sobre isso na novel. Se alguém, né, eu duvido que tenha alguém que tenha lido a novel de Osama Game. Deve ter conteúdo já que no final aparece que continua. Então, tipo, se alguém sabe aí, coloque aqui nos comentários. Então, pelo que eu descobri, como sobreviver ao Jogo do Rei, pega seu celular, né, joga fora computador, corta o fio do modem, corta o fio do modem, joga fora. Não participa, mano, não vá pra escola e nem pra faculdade pra não ter chance. E vai morar nos Alpes. Pelo que eu vi, é a única chance de você conseguir sobreviver a esse jogo aí. Mas vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Espero que eu tenha conseguido entreter vocês, nem que seja um pouco, falando sobre essa obra, que é uma obra que realmente eu não sou muito favorável com o Osama Game. Realmente eu acho ela bem ruim. Bem ruim, não, horrível, para dizer o mínimo. Realmente, cara, uma merda. E eu ter conseguido entender vocês, espero que eu consiga pelo menos ter tirado um riso de vocês. Se eu conseguir, eu estou feliz. Então, me siga lá no Twitter, entra aqui no Discord, lá tem notícias de anime, tem debates, tem assuntos bem interessantes que vocês com certeza vão gostar, aqui no link aqui na descrição. Tem tanto o Twitter quanto o Discord. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. E se vocês querem mais vídeos do tipo, coloquem nos comentários. Se inscrevam no canal e deixem aquele like para que sempre tenha vídeos como esse e que para fortalecer o trabalho aqui do Conversa, tudo bem? Então, um grande abraço, um beijo na clavícula e até a próxima conversa. Valeu, falou.